No vídeo de hoje eu vou falar sobre paternidade ativa, explicar aqui para vocês o termo para quem ainda não entendeu direitinho o que é. Olá, mamães e papais! Hoje eu resolvi falar sobre um tema diferente aqui no canal, que é a paternidade ativa. Na verdade, esse termo ele tem se tornado bastante difundido no nosso meio, mas afinal, o que seria isso, né? Eu percebo que quando a gente fala, assim, paternidade ativa, tem gente que fica com aquela cara meio tipo... O que é paternidade ativa, meu Deus? E agora? Eu sou pai, preciso fazer o quê para me encaixar, tá? Bom, antes de mais nada, eu vou falar o seguinte, eu sou mãe, eu entendo como uma paternidade ativa pode ser maravilhosa para a criança, para o casal, para a família, mas tem dois pais que podem falar e falam muito melhor do que eu sobre o tema, então antes de mais nada eu queria convidar vocês para conhecerem esses dois canais, esses dois perfis de rede social. Bom, as duas pessoas que eu vou indicar aqui para vocês, os dois homens, os dois pais que eu vou indicar aqui para vocês, são o Marcos Piangers e o Thiago Queiroz. Então eu vou falar um pouquinho aqui do Piangers primeiro para vocês e depois eu falo um pouquinho do Thiago, falo um pouquinho do trabalho que eles fazem e convido vocês, claro, a seguir os dois. Bom, o Marcos, ele é mais conhecido por aí mesmo como Marcos Piangers, né, o nome dele, normal. Ele tem um canal muito bacana no YouTube, ele tem um perfil enorme no Instagram. Vocês já devem ter acostumado com ele de ver vários vídeos dele viralizando por aí, falando sobre o bom conviver em família, uma maternidade, uma paternidade mais saudável, com maior vínculo com os filhos. Ele tem um conteúdo muito legal. Aqui na tela deixo para vocês o YouTube do Marcos, aqui na tela deixo para vocês também o Instagram do Marcos. Já mandei uma mensagem pro Marcos, inclusive ontem à noite, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos, mandei uma mensagem para ele, falei: Marcos, estão precisando gravar pro canal, topa? Topo, vamos combinar os detalhes, então em breve, se tudo der certo, o Marcos Piangers vai estar aqui no canal pra gente conversar. E o outro é o querido Thiago Queiroz, também super conhecido como Paizinho Vírgula. Também já tive o prazer de fazer alguns trabalhos com ele, de conhecer ele em eventos. Ele tem um perfil super gostoso de acompanhar no Instagram. Vira e mexe, eu tô compartilhando o conteúdo dele porque eu me identifico com várias falas dele, identifico com ideias dele. No YouTube também tem um canal demais, então estou deixando na tela, estou deixando na descrição do vídeo também os links, né, para vocês acessarem e conhecerem um pouco mais sobre o trabalho desses dois caras incríveis. Mas vamos lá, gente, de forma bem clara e simplista, né, antes de vocês irem lá bater nos espaços do Marcos e do Thiago, o que é a tal da paternidade ativa? Bom, gente, paternidade ativa é um nome dado atualmente a um movimento, um conceito, uma filosofia, ou simplesmente uma atitude de pais, né, que são muito mais comprometidos com o cuidado dos filhos. A paternidade ativa, ao meu ver, né, ao ver da Shirley, e de forma bem resumida, é a paternidade daquele pai que não ajuda, mas daquele pai que divide as tarefas com a mãe e que assume responsabilidades e não é um mero executor do que mandam ele fazer, tá? Então, pra mim, na paternidade ativa tá muito claro o seguinte: pai não ajuda, pai divide. Pai que tem uma posição, que exerce uma paternidade ativa, é esse pai que está presente em todos os aspectos, tá? Então, esse é o pai da paternidade ativa. A paternidade ativa significa também, né, que além das brincadeiras, ele é responsável pela alimentação, educação, cuidados com a saúde e ele é um pai que deve estar atento ao aspecto emocional do filho, sendo sempre uma fonte de afeto e de segurança. É importante também falar o seguinte, quando a gente pensa em pai, né, no pai mais tradicional, ele era aquele pai que basicamente era responsável pelo sustento da casa, esse era o envolvimento dele. Então ele dizia o seguinte: eu já trabalho e boto comida na mesa, já estou fazendo o meu papel de pai. É isso. Aí este pai, né, de antigamente, ele deu uma evoluída e ele foi para aquele pai na situação do conforto, né? Que ele trabalhava e brincava com o filho. Então ele ainda brincava, ele ficava com a parte legal, ele era o legalzão, jogava videogame. Normalmente ele ainda sempre brincava de alguma coisa que ele gostava de fazer, né? Então é o pai legalzão, gente boa, enquanto a mãe é a louca, estressada, reclamona, que enche o saco. Só que, gente, não é mais assim, né? Então a gente já deixou muito pra trás
essa questão desses pais aí, tanto o único exclusivamente provedor, quanto o pai provedor mais pai brincalhão, deixamos isso para trás e hoje entramos nesse formato aí de pai de paternidade ativa. Eu mesma, eu gosto bastante de uma definição de paternidade ativa que foi dada, né, pelo Piangers, então vou deixar aqui na tela, entre aspas também para vocês, vou falar mais ou menos o que ele disse, mas está por escrito aqui, eu acho muito legal. A participação mais efetiva do homem dá mais segurança para as crianças e mais tranquilidade para as mães. A paternidade ativa está colocando nas mãos do pai a possibilidade de estar mais próximo dos filhos, de maneira mais atenta, participativa, carinhosa, sensível e empática. Por que eu gosto muito dessa colocação que o Piangers faz sobre a paternidade ativa? É porque, na verdade, ele extrapola a questão do vou dividir as tarefas com a mãe. Ele entra muito no emocional da criança também. Então, isso eu também acho muito legal. Então, a gente vai evoluindo, né? Eu vejo que a paternidade, ela passa por uma evolução que é ou sou simplesmente o provedor, sou o provedor que trabalha e quando eu chego em casa dou uma brincadinha com o filho e viro o herói, né? Ganho medalha porque eu brinquei. Para aquele pai que divide as tarefas com a mãe, mas aí o emocional ainda não é comigo, porque eu não sei lidar muito bem sobre isso. E até esse último patamar, onde existe realmente esse envolvimento emocional muito forte, um afeto, né? Uma proximidade entre o pai e o filho para se sentirem e se ajudarem e até o pai crescer junto com o filho, né? Por que não falar dessa forma? Gente, tem um monte de pesquisa que demonstra benefícios da paternidade ativa para todos os envolvidos. Vou falar um pouquinho disso aí para vocês agora, tá? Bom, a pesquisa que eu vou trazer aqui para vocês, ela foi uma pesquisa realizada no ano de 2017 pela FEA, tá? Quem é a FEA? A Faculdade de Economia e Administração da USP. Quem é a USP? Universidade de São Paulo, uma das melhores universidades do Brasil. E a FEA, ela realizou uma pesquisa quantitativa com 113 pais e ele chegou a algumas respostas, tá? Essa pesquisa trouxe aí alguns insights, algumas respostas que eu vou compartilhar com vocês. Esses são apenas, gente, alguns dos pontos em que se beneficiam pai, mãe, filho da paternidade ativa, tá? E é possível perceber vários outros no dia a dia de quem opta por essa forma de parentalidade. Então eu tô trazendo aqui especificamente para vocês os benefícios que a pesquisa apontou, mas quero pedir que quem já tem na sua casa, né, este movimento de paternidade ativa, que complemente aqui nos comentários com o que vocês percebem na casa de vocês de benefícios deste estilo, né, de criação de filhos, onde o pai ele é muito mais ativo e envolvido. Bom, primeiro eu vou falar do benefício da paternidade ativa para os pais, o que apareceu na pesquisa, tá bom, gente? Bom, o que os pais relataram lá na pesquisa da USP? Eles falaram que eles tiveram uma maior satisfação e realização, prestem atenção, profissional, tá? No momento em que eles estavam exercendo uma paternidade ativa. Mas como é que mistura isso? Eu não tô entendendo o profissional com o pessoal, né? Paternidade. Bom, o que acontece? A maioria dos homens que respondeu à pesquisa, essa grande maioria afirmou que as aspirações de carreira deles mudaram após a paternidade. Ou seja, houve uma mudança na visão de sucesso e também uma mudança no que eles consideravam um ambiente de trabalho bacana. Então o que acontece? Eles começaram a avaliar melhor o que é sucesso para mim, o que eu quero num ambiente de trabalho. E por que eles começaram a avaliar isso? Porque eles tiveram um contato muito mais forte em família, muito mais forte com o filho, os valores deles começaram a mudar. Quando os valores deles mudaram, eles mudaram a percepção do que eles buscam no ambiente de trabalho, o que eles buscam numa profissão. E aí eles foram atrás disso e passaram a ter mais realização profissional, tá bom? Benefício para o filho, tá? Vamos falar do benefício que a pesquisa apontou, né? Ainda de acordo com essa pesquisa da FEA, da USP, entre os principais benefícios para as crianças que tem, né, em casa um pai com uma paternidade mais ativa, estão uma maior autoestima, melhor desempenho escolar,
maior bem-estar psicológico e, no caso de filhos meninos, uma maior probabilidade dessas crianças se tornarem pais mais engajados no futuro. Então, o que acontece? Leonardo, Caetano, vendo, por exemplo, aqui em casa, que desde cedo o pai trocou fralda, botou pra dormir, deu banho, passeou, ficou com as crianças quando eu saía com uma amiga, ficou com criança quando eu viajei, cuidou de criança doente, enfim. Participou de tudo, não amamentou, digamos assim, né? Mas me ajudou muito na época em que eu fiz a translactação. Eles vão crescer sabendo que esse é um papel que faz parte do pai e da mãe, faz parte de qualquer um que tá ali, né? Exercendo essa figura de quem cuida. Então eles não vão ser aqueles que vão sentar no sofá e vão ficar esperando, né, que a mulher faça tudo. Eles vão botar a mão na massa porque eles cresceram vendo o pai fazer isso, tá? Benefício pro casal? Tem? O que vocês acham? Deve ter ou não deve ter benefício pro casal? Gente, a resposta é praticamente óbvia, né? A mulher que tem um marido com uma paternidade ativa em casa, ela se sente muito mais apoiada, né? Já que o lado bom e o lado difícil da criação dos filhos, ele é compartilhado. Então, nesse caso, cria-se uma maior parceria e um maior vínculo entre o casal. Então, é aquela situação em que ela sabe que o pai não vai ser só o legalzão que vai chegar do trabalho e vai brincar e o resto do trampo, do suor escorrendo é dela. Não, ele vai fazer a parte dele também, tá? Então, isso aproxima o casal, gente, não tem jeito, é fato, tá bom? Benefícios para mulher, será que tem algum benefício só para mulher, né? Nesse sentido, de ter um marido aí que exerce a paternidade ativa? O que vocês acham? Pensa bem. Pai que bota a mão na massa. Vocês acham que tem benefício ou não tem para mulher? Óbvio, né? Então a paternidade ativa, ela tem uma influência extremamente positiva na carreira da mãe. Além de tirar aquele peso de cima das costas da mãe, de dividir, ela deve pensar, poxa, tal tarefa tá com ele, não preciso me preocupar com isso, mais tempo livre, vou descansar. Além disso, a carreira da mulher, ela tem um desenvolvimento muito melhor quando existe uma paternidade ativa em casa. E por quê? Porque ela consegue investir mais tempo e mais energia na sua vida profissional, porque ela não está sobrecarregada com as responsabilidades sobre os filhos e também porque normalmente estes homens, né, que exercem uma paternidade ativa, eles respeitam muito mais a individualidade da mulher. Eles não acham que ela tem que simplesmente exercer o papel de mãe e não correr atrás dos seus objetivos e desejos. Então são normalmente homens com uma cabeça mais aberta e acaba existindo, gente, uma relação muito melhor aí em família, né? Não dá pra realmente desconsiderar isso aí é algo bem importante, tá? Vamos tentar exemplificar melhor a paternidade ativa em alguns exemplos simples para quem, tipo, ainda não tá entendendo, mais ou menos do tipo, tô entendendo não o que eu preciso fazer aí nessa coisa de paternidade ativa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar, se necessário, a gente desenha, tá bom? Vamos lá. Tô trazendo aqui para vocês hoje o que consta na cartilha que foi distribuída pelo Ministério da Saúde sobre o tema, tá? Se vocês quiserem fazer o download, né, dessa cartilha para dar uma olhada, tô deixando o link na descrição. E vamos lá, gente, né, entender o que se fala sobre isso, tá? Bom, segundo o Ministério da Saúde, a paternidade ativa, ela engloba, tá? Ela engloba essas coisas que eu vou falar agora, mas não se restringe a isso. O que seria? Bom, vamos começar lá do início, desde a gestação. Primeiro, participar das consultas de planejamento reprodutivo, né? Então, por exemplo, você ainda nem engravidou, né? A mulher não engravidou, mas ela quer ser mãe. Ela vai sozinha nessas consultas? Não. Paternidade ativa, o pai está junto, tá bom? Número 2, segundo item aqui que a gente pode citar. Apoiar a parceira durante a gestação, o parto e o pós-parto, estreitando o vínculo familiar. Então, o que é? É aquele cara que tá junto, né? Tá ali do lado, apoia, dá abraço, dá a mão, dá o ombro, divide. Isso é extremamente importante. Outro ponto, realizar as consultas de pré-natal junto com a parceira. Então isso também é paternidade ativa, tá bom? Não é simplesmente, tá grávida, vai lá na consulta. Existe uma situação em que ele não consegue ir, não pode, ok. Mas se puder, vá, divida desde este momento essa responsabilidade com a sua parceira. Tá? Realizar os exames solicitados durante as consultas de pré-natal. Então teve um exame, é um exame importante, não é, tanto faz, se pode ir só nos importantes, vá só nos importantes, mas se puder em todos, melhor. Por aqui a gente se organizou de uma forma que nas consultas de pré-natal, meu marido foi
em algumas mais importantes que ele conseguiu, mas nos exames de pré-natal ele fez questão de estar presente em todos e eu também dei uma boa batida de pé, né? Não deixei ele escapar. O Caio ele tava querendo dar uma escapada, eu falei, não, foi no do Léo, vai no do Caio também. Bom, outra coisa. Ser carinhoso, ser afetuoso, né, com o filho e a parceira. Então isso também é extremamente importante, faz parte da paternidade ativa. Compartilhar com a parceira as tarefas domésticas. Olha que simples, gente. Ah, mas tarefa doméstica, o que tem a ver com paternidade? Eu tô preocupado aqui em dividir as coisas da criança. Tem nada a ver com o doméstico. Tem a ver com as tarefas domésticas, sim. Compartilhar com a parceira os cuidados com a criança. Aí dar banho, trocar fralda, trocar roupa, alimentar, colocar para dormir, entre outros. Até no meio da madrugada pegar a criança, trazer para a mãe amamentar, tudo isso, sim, vocês podem fazer. A única coisa que vocês não podem fazer é oferecer o próprio peito para a criança mamar. Fora isso, dá para fazer sim, tá bom? Acompanhar, né, a criança nos cuidados de saúde, levando a criança para realizar as consultas pediátricas, levando a criança para tomar vacina, para fazer exame, tudo isso, tá? Acompanhar a criança na escola, na creche, nos estudos de casa também faz parte, não é só tarefa da mãe entrar no grupo do WhatsApp da escola, não é só tarefa da mãe ir lá nas reuniões da escola, não é só tarefa da mãe estar inteirada do que está acontecendo, né, no ambiente escolar. O pai faz parte disso também. Brincar, passear com a criança, que é aquela parte divertida que normalmente, né, eles curtem fazer. Outra coisa é manter o clima de respeito com a parceira e a criança. Então não adianta também o cara encher o peito e dizer, porque eu sou um paizão, sou maravilhoso, faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Aí você trata a parceira feito lixo, né? Infelizmente a gente tem realidades em que se vive isso, né? É um pouco mais difícil, né? O pai que ele é consciente da paternidade, ele costuma ser um cônjuge, né? Um companheiro consciente também. E trata com respeito a companheira, mas pode acontecer, tá? Outra coisa que também faz parte é falar e ouvir os medos e as angústias que surgem durante a gravidez. Então a mulher tá ali, tá cheia de dúvida, tá insegura, ela quer quer conversar, quer desabafar. O pai tem que estar ali pronto para ajudar, para ouvir. Não tem a resposta, não precisa ter. Simplesmente escute. E também se sentir confortável para falar com ela sobre as suas próprias dúvidas, né? Porque isso também acontece. Outra coisa que eu acho que também é muito legal é incentivar, né, a amamentação e compartilhar com a parceira esse momento. Como que pode compartilhar com a parceira esse momento? Então você pode, por exemplo, pegar o bebê e levar até a mãe no meio da madrugada para que ela amamente. No meu caso, eu tive que fazer translactação. O meu marido, nesse momento, estava junto, me ajudava a segurar a sonda, para posicionar o bebê para que eu conseguisse fazer com que ele mamasse. No caso de uma criança que não é amamentada, mas toma mamadeira, o pai pode muito bem oferecer a mamadeira para essa criança também. Então, existe sim essas formas de participar, tá? Fazer uma visita, né, prévia na maternidade, quando a criança nascer, é uma ideia do que pode ser feito. Então, por exemplo, acompanhar o canal Macetes de Mãe, né, que tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo. Vai deixar só com a mulher, só com ela, para ela assistir os vídeos aqui do canal? Não, isso não é paternidade ativa. O pai que tem uma paternidade ativa, ele tá aqui, tá assistindo. E eu sei que tem pais, porque eu recebo comentário deles e eu vejo, né, nos meus números, nos meus analytics aqui do YouTube, eu vejo quantos % de pais tem aqui. É em torno mais ou menos de, Yuri, me corrija, o Yuri não olha o analytics, o Yuri é da edição. Mas olha, gente, mais ou menos 80-20, eu acho, só que considerando que parte das mulheres assistem com o perfil do marido, deve ser um pouco menos. Vamos chutar aí um perfil mais exato, um número mais exato, 10% de quem tá aqui é homem. Bom, gente, deu pra entender o que é paternidade ativa? Então vamos fazer o seguinte, cata esse vídeo aqui, compartilha lá com o maridão, diz assim pro maridão, já compartilha com seus amigos também, que é legal. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é importante, tá? Quanto mais, gente, a gente equilibrar as coisas em casa entre homem e mulher, eu acho que talvez a pandemia tenha ajudado a gente um pouquinho nisso, né? Não dá pra fugir de casa, todo mundo ficou ali preso, teve que dividir. Acho que a pandemia ajudou, mas o quanto mais a gente puder fazer isso, mais a gente vai ter uma família equilibrada, saudável, filhos felizes, enfim, o relacionamento do casal também fica melhor e é o que todo mundo quer, né? Ninguém tá casado pensando em ter briga e ninguém também teve filho pensando em deixar filhos não preparados, né, emocionalmente pro mundo. Então, paternidade ativa já. Por favor, sigam os canais que eu indiquei aqui. Beijão, gente!
Curtiu, sabe, né? Compartilha, deixa like, inscreva-se no canal e clique no sininho. Alerta de novos vídeos, tá bom?